É necessário morrer. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Olhando para o contexto deste versículo, podemos perceber que Jesus está falando dos momentos finais de sua vida. No versículo 23, ele revela que é chegado o momento em que o Filho do Homem será glorificado. No versículo 27, ele faz uma confissão aos discípulos, dizendo que está com a alma perturbada. Apesar de seu estado, ele não pede ao Pai que mude sua situação, pois sabe que veio justamente para essa missão. No versículo 28, ele faz um pedido ao Pai: Pai, glorifica o teu nome. Nesse mesmo instante, acontece algo sobrenatural, uma voz do céu responde: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Deus responde a Jesus perante todos, alguns disseram ser um trovão, outros disseram ser um anjo. Nesse momento, Jesus fala para todos que essa voz não veio por amor a ele, mas sim por amor a todos. Toda a missão de Jesus foi para nós, ele veio para nos salvar, mas para isso teve que morrer. Morrendo aos poucos. Jesus nos apresenta uma condição: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. A verdade é que tanto o grão de trigo quanto qualquer outra semente precisam morrer, se não morrerem, permanecerão apenas como sementes. Jesus estava falando de si mesmo, que ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida. Isso me faz refletir que também nós precisamos morrer, assim como o grão de trigo. Se não morrermos, ficaremos sozinhos. E então? Continuaremos sempre como sementes, ou estamos morrendo dia após dia? Morrer é uma decisão muito séria. Essa morte precisa ser diária e progressiva, o que significa que precisamos morrer hoje mais do que ontem. Romanos 8,36 diz: Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Morrer não é fácil, porém é necessário. Precisamos ter essa consciência, porque um dia Cristo morreu por nós, se entregou, nos amou. Mas será que Jesus morreu por mim e por você apenas para nos dar salvação? Não, não apenas isso. Ele conta conosco para uma missão, a missão de Deus, a principal missão, alcançar o mundo e salvar outras pessoas. E para isso é necessário morrer. A outra parte do versículo diz assim: Mas, se morrer, dá muito fruto. Só há uma maneira de dar fruto. Perceba um detalhe: muito fruto. A única maneira é morrer. A morte da semente gera uma nova planta e então essa nova planta gera frutos, esses frutos, novas sementes, e assim por diante. Viu como é importante esse processo? Você tem morrido? Tem dado fruto? Pessoas são chamadas o tempo todo por Deus para missões específicas, para desenvolverem seus dons de diversas formas. Porém, há algo que é comum a todos nós, sem exceção. Esse chamado é pregar o Evangelho. Às vezes, pensamos que pregar o Evangelho é função exclusiva do pastor, da igreja, do ministério de evangelismo. Pensamos que apenas eles devem visitar alguém, aconselhar, cuidar. Porém, quando pensamos assim, estamos equivocados. A igreja, como instituição, tem sim a sua missão, mas nós não podemos nos ausentar dessa grande responsabilidade para com o Evangelho. Deus nos chamou. É muito fácil transferir a responsabilidade para os outros, aliás, fazemos isso o tempo todo. Somos especialistas nisso. Porém, Deus chama cada um de nós de maneira particular e íntima. Você é responsável pelo que está vivendo. Não culpe ninguém, não culpe o passado, não diga sou assim por causa de alguém. Olhe para frente, sua vida não pode ficar resumida a isso. Você pode muita coisa. Hebreus 12 do 12 ao 15 nos incentiva a viver de forma sobrenatural. Chamados para fazer discípulo. A ordem é esta: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Muitas vezes confundimos esse ide e pensamos que é função exclusiva dos missionários. No original, esse ide está melhor empregado como indo ou enquanto vão, transmitindo a ideia de uma ação em desenvolvimento.
A outra ordem é fazer discípulos, e isso não se resume apenas a evangelizar alguém entregando um folheto ou dizendo Jesus te ama. Fazer discípulos dá trabalho, requer investimento de tempo, de sentimentos, e significa negar a si mesmo. As desculpas para o IDIT são variadas. Uma das maiores é dizer que não temos conhecimento da Bíblia, que não sabemos falar. No entanto, esquecemos que dentro de nós habita o Espírito Santo. Podemos visitar alguém, falar do que Deus fez em nossa vida, ler a Bíblia e compartilhar de nossa experiência, podemos orar com as pessoas, cantar louvores ou, simplesmente, em uma conversa, ser usados por Deus para ministrar na vida do outro. Podemos fazer muitas coisas, de muitas maneiras. Deus está pronto para nos usar. Temos uma missão. Em 1 Pedro 2,9, há um chamado. Neste chamado, há afirmações. Pedro declara tudo o que somos para Deus. Em seguida, ele fala sobre a missão a qual fomos chamados. A chamada é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, nos tirou das trevas, nos deu tudo aquilo que não merecíamos, com o propósito de anunciar as virtudes de Jesus, aquele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Perceba que Deus não apenas nos chamou para ficar dentro da igreja, andando direitinho, obedecendo e louvando. Ele quer mais de nós. Sabe, um dia fomos alcançados, um dia Deus nos chamou através de alguém. Agora Ele quer que façamos o mesmo. Há pessoas que sofrem por não conhecer a Jesus e nós somos os portadores dessa palavra, somos conhecedores desse evangelho, nós estamos na luz, e o que fazemos com isso? Estamos vivendo tempos difíceis em todos os sentidos, um tempo do evangelho barato, onde se vende Jesus e milagres, onde se negocia bênçãos, e onde existem grandes líderes que desejam ser seguidos, esquecendo-se da cruz e reivindicando a Deus direitos. Quais direitos? Será que os temos? Crentes querem fazer suas próprias vontades, muitos não respeitam as instituições nem a liderança. Não conseguem sentir a presença de Deus num culto e faltam ao culto por qualquer motivo. Crentes desistem de outros crentes, perdendo o amor por causa da vaidade. Alguns acham que são melhores do que os outros. Que perda de tempo! O que fizeram do Evangelho? O que fizeram de nossas igrejas? É muito fácil nos aborrecer e, quando nos aborrecemos, logo esquecemos de Cristo. Então, não queremos ir para a igreja ou participar de algum trabalho. Essa é a maior prova de que nosso alvo não é Cristo. Precisamos morrer urgentemente. Não dá tempo de esperar. É preciso amar, investir em vidas, acabar com a soberba e descer. Enquanto estamos brigando dentro da igreja, pessoas lá fora morrem espiritualmente. E nós, que temos vida, ficamos felizes, pensando que estamos agradando a Jesus. Fazer diferença. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1:16 e 17. O Evangelho é poder, mas só é poder para quem crê. Temos em nós a maior riqueza do mundo, no entanto, estamos perdendo tempo e lamentando de um lado para o outro, quando nossa vida deveria exalar o bom perfume de Cristo. E, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta, em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Porque, para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas, para aqueles, cheiro de vida para a vida. E, para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. 1 Coríntios 2 do 14 ao 17. Nós não oferecemos um evangelho barato, que custa pouco. Ele custa preço de sangue, de alto sacrifício, preço de vida. Essa condição de vida não está ligada à sua situação financeira, ao carro que você deseja comprar, a uma casa ou a um acidente que você pode vir a sofrer. Também não está ligada à dor que você pode passar. Não,
Essa condição não está presa a nenhuma condição humana, vem de uma decisão firme, de nunca deixar Cristo, de estar sempre buscando refúgio nele, de colocar aos pés dele suas preocupações e ansiedades. É pagar o preço. Que o poder seja de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, e assim, nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que, em nós opera a morte, mas, em vós, a vida. 2 Coríntios 4 do 4 ao 12. Somos fracos, somos como barro, mas existe dentro de nós um tesouro. Agora está em suas mãos. Você pretende continuar vivendo como uma semente a vida toda, sozinho, ou vai morrer para frutificar? Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Se quiser receber notificações de novas mensagens, se inscreva e ative o sininho. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.